Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Eu me chamo Kathleen e eu tô trazendo aqui para você nesse dia uma palavra, uma mensagem de ânimo, uma mensagem vinda de Deus para tua vida. Então, se você deseja ouvir aquilo que Deus quer falar ao teu coração, aguarda aí um pouquinho que nós vamos já começar. Então tá, vamos lá, né? Vamos dar início a essa mensagem e eu quero, antes de iniciar a mensagem, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero te pedir que você feche teus olhos e venha orar comigo, apresentando esse momento, para que Deus venha preparar teu coração para essa mensagem. Amém? Fecha teus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos neste momento, meu Deus, apresentar-te nossas vidas. Eu quero apresentar a minha vida e quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã que está aí assistindo esse vídeo. Meu Deus, vai trabalhando na vida dele, dela. Vai trabalhando, Senhor, vai preparando, vai fazendo com que eles tenham o devido entendimento daquilo que o Senhor deseja falar através da história de hoje, através da mensagem de hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os seus corações e tire toda a dureza, que o Senhor abra os seus corações que eles tenham o devido entendimento, que essa mensagem venha edificá-los, venha transformá-los, venha mudar, Senhor, aquilo que possa estar aprisionando suas vidas, aquilo que possa estar trazendo tristeza, frustração para suas vidas. Eu não conheço a vida, Senhor, deles, mas em nome de Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha direcioná-los, que o Senhor venha abençoá-los grandemente. Meu Deus, e que a vida dos meus irmãos venha ser edificada com essa mensagem. É o desejo do meu coração neste dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito lá na palavra de Deus sobre a história de José, que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 17, que diz o seguinte: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Amém? Aqui nessa palavra, nesse versículo, conta o dia quando o pai de José, Jacó, Israel, na verdade, quando o pai dele morre, antes de morrer, ele pede a José que tenha misericórdia dos seus irmãos. A história de José é uma história que ela é uma história de muito ensinamento, é uma história realmente, verdadeiramente. José foi um homem usado e trabalhado por Deus. A história de José do Egito, ela mexe muito comigo. E por que ela mexe muito comigo? Porque José, ele foi extremamente injustiçado. José, ele foi covardemente injustiçado. Se nós olharmos com os olhos humanos, né, José, ele recebeu um sonho de Deus. Deus mostrou para ele em sonho algumas coisas e ele compartilhou com seus irmãos. E os irmãos, movidos de inveja, porque consideravam José um sonhador, e movidos de inveja também, porque José ganhou de seu pai uma roupa que simbolizava para eles que ele seria escolhido como o chefe da família. E
E José também era o filho queridinho do papai, considerado o querido, o filho preferido do pai deles. Então, todo esse cenário fez com que seus irmãos tivessem muita inveja dele. E por que a história de José mexe muito comigo? Porque José, os irmãos de José, na verdade, os irmãos de José, eles articularam a morte de José. A princípio, eles desejaram matar. No entanto, findou que José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Então, os irmãos articularam tudo e venderam ele como escravo. Mas a história de José, ela é interessante porque quem ouve a história de José fica indignado com tudo que aconteceu, porque José sofreu muito. José sofreu muito com tudo aquilo. Foi vendido como escravo para o Egito, lá passou por muitas injustiças e no resumir da história, José, depois de muito sofrer, anos de sofrimento, de situações que ele viveu, José foi promovido por Deus. José foi transformado em governador do Egito. Ou seja, José saiu de escravo para governador, o segundo cargo dentro do Egito. Acima de José só tinha o faraó. Então, a história de José, ela é edificante porque nós vemos como Deus, ele age na vida do seu povo, como ele age na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por anos de luta, de vergonha, de humilhação. Achamos que Deus não está conosco. Ficamos sofrendo. E um belo dia, Deus vem, age em nosso favor e muda a nossa história. Então, a história de José, ela demonstra o favor de Deus. E a história de José demonstra muito mais que isso. A história de José demonstra o quão Deus trabalha nas nossas vidas, porque José tinha todos os motivos para odiar seus irmãos. José tinha todos os motivos para desejar a morte daqueles irmãos, assim como os irmãos desejaram a morte dele. E sabe o que aconteceu? José, depois de anos, depois que José se tornou governador, um belo dia, os irmãos de José, por conta de uma fome que estava havendo, os irmãos de José chegam ali naquele lugar, a presença de José. José reconhece na hora. Ali, José, ele poderia muito bem ter feito algo contra os seus irmãos. Ele era governador. Ele podia ter armado qualquer coisa e se vingado deles, mas não. Deus, em todos os anos de vida que José passou, sendo humilhado, passando por situações, Deus estava trabalhando no coração de José. E José, ao invés de tentar destruir seus irmãos, José fez com que eles viessem, após algumas situações, José fez com que eles viessem saber que era que Deus tinha transformado ele no governador do Egito. E naquele momento, seus irmãos pensaram, agora já era, agora ele vai nos matar. E José fez totalmente o contrário. José mandou buscar o seu pai para morar no Egito. E José foi totalmente trabalhado por Deus em todos esses anos que ele viveu ali naquela situação. É o que nós conseguimos perceber. José foi trabalhado. Deus trabalhou na vida de José.
E aquele que poderia ter se vingado dos seus irmãos, devido a tudo aquilo que ele passou, escolheu abençoar. Não porque ele era bonzão, não porque ele era melhor do que qualquer outra pessoa, não. Porque José foi trabalhado por Deus. Porque Deus conhecia o coração de José. E Deus trabalhou no coração de José através de tudo o que aconteceu, através de toda a desgraça que aconteceu na vida dele, através de toda a humilhação que ele passou, através de todo o sofrimento que ele passou. Deus estava trabalhando, Deus estava trazendo o melhor, tirando o melhor da essência de José. Então, a história de José, ela nos mostra que muitas vezes, para tirar o melhor de nós, Deus vai trabalhar em muitas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes, para que venhamos alcançar novos caminhos, para que venhamos alcançar um novo ambiente, um novo território, uma nova história de vida. Deus permite muitas coisas acontecerem nas nossas vidas. Então, que a história de José seja edificante para a tua vida. Que a história de José nos ensine que nós não somos julgadores, não somos juízes. Nós somos pessoas falhas. Erramos, pecamos, falhamos. Os irmãos de José erraram, pecaram, falharam, fizeram coisas totalmente contrárias, mas José escolheu perdoar. José escolheu perdoá-los. Então, que nós venhamos perdoar aqueles que falham, aqueles que passam a perna em nós, aqueles que desejam o nosso mal, aqueles que tentam contra nossas vidas, que venhamos perdoá-los, porque eles são falhos, assim como nós somos falhos. Quantas vezes nós falhamos também, né? Quantas vezes nós fazemos coisas que são erradas contra pessoas, às vezes nem queremos e acabamos fazendo. Então, que nós escolhamos perdoar, assim como José escolheu, assim como José decidiu perdoar seus irmãos. E ao final da vida, o seu pai intercedeu pelos irmãos, pediu que José não pesasse a mão sobre seus irmãos após a sua morte. E José, num ato, eu diria assim, misericordioso, consola seus irmãos e diz que ele vai cuidar da sua família. Então, o trabalhar de Deus na vida de José foi muito grande. Deus trabalhou de forma grandiosa na vida de José. Deus foi misericordioso e deu a José tantas coisas. José teve o despertar de que que aquilo tudo aconteceu porque era um plano de Deus para salvar não só ele, mas a sua família da fome que viria. Então, Deus foi fiel com José e José agiu de forma correta com seu pai, com seus irmãos em especial, que haviam traído a sua confiança, que haviam feito coisas erradas contra ele. Então, que nós venhamos escolher fazer aquilo que é certo, olhar para a história de José e usá-la como exemplo nos momentos em que pessoas se levantarem contra nós, nos momentos em que pessoas tentarem nos derrubar, tentarem puxar nosso tapete, tentarem nos destruir. Não leve mágoa, não leve ressentimento, não leve rancor daquelas pessoas que tentarem te prejudicar. Ao contrário, perdoa. Escolha perdoar, escolha fazer o bem. Escolha ser como José. Amém? Eu deixo para você essa direção e que Deus possa tocar ao teu coração. Tudo de bom.